Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Já abordamos em vídeos anteriores reportagens que demonstram os problemas que os países europeus estão passando em função da imigração indiscriminada. A tal política de portas abertas que se iniciou lá no governo da Angela Merkel, da ministra chanceler alemã. O que vimos em vídeos anteriores é que França, Alemanha e Inglaterra, e esses países foram temas de vídeos aqui do canal, passam por situações insólitas de populações oriundas do Islã tentando impor a sua cultura, muitas vezes fazendo com que o legislativo desses países aprovem leis que atendam à cultura dos imigrantes. Há escolas que estão proibindo a comemoração de datas cristãs no Natal, na Páscoa, pois, segundo os imigrantes, isto os ofende. Na Inglaterra, pregadores de rua cristãos são intimidados e até presos por pregarem em praça pública, enquanto centenas de muçulmanos praticam as suas orações diárias nas mesmas praças públicas. Volto a afirmar que para que não reste dúvida para ninguém, que eu acredito no direito inalienável de qualquer um professar a fé que preferir, desde que respeite os demais. Se os muçulmanos podem fazer suas orações em praça pública, por que cristãos não podem fazer o mesmo? Afinal, se me mudo do meu país porque julgo que aqui não há condições adequadas para viver e escolho um outro país porque vejo nele virtudes que não vejo no meu país, a hora que eu mudo eu quero implementar no meu novo país coisas que tinham no país da onde eu fugi. Eu estou querendo trazer para uma nova casa os defeitos, os problemas que existiam na minha antiga casa. Eu não reconheço e não aceito a cultura do novo local onde eu escolhi para viver. É isso? Além de incoerente, me parece estranho. A realidade é que uma parte desses imigrantes que foram para a Europa, e aqui eu não estou generalizando, não estou dizendo que são todos, mas uma parte, e não só na Europa, em outras nações ocidentais também, nos Estados Unidos, até no Brasil, buscam exatamente tornar a Europa, o Ocidente em geral, como um continente islâmico, acabando assim com a cultura judaico-cristã que nos trouxe ao estágio de desenvolvimento humano, social e econômico que vivemos hoje, que vivemos aqui. E isso não é por acaso, há um método nisto. No site humanidades.com/br tem eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para quem quiser ler a reportagem. Nós podemos ler uma definição lá. Diz assim, aspas para este site: o islamismo é uma ideologia que defende que a ação política da sociedade deve ser sustentada pela doutrina do Islã. Seu principal objetivo é a criação de um Estado islâmico baseado na Sharia, que é a lei muçulmana, para transformar todos os aspectos da sociedade, como a economia, a lei, a justiça social e a política externa. Fecha aspas. Bem, mais claro do que isto é impossível. Diante disto, quero compartilhar um artigo que saiu em diversos jornais ingleses sobre um acontecimento ligado a esta situação que ocorreu lá na Inglaterra. Um alerta, um alarme para que a nossa sonolenta sociedade ocidental acorde. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana. Então a reportagem que eu quero ler saiu em diversos jornais, né? Saiu no The Telegraph, que é em inglês, saiu no portal de notícias da MSN, tem um monte de jornais, né? Eu estou pegando esse daqui, porque os outros têm que fazer assinatura, tem que pagar, então esse daqui eu consegui a reportagem integral. E
fala, o jornal é inglês, esse jornal ele está traduzido, eu fiz a tradução direto no computador aqui, né? É o Express, que é britânico, e fala lá sobre a fúria quando alunos da Igreja da Inglaterra, no ensino fundamental, foram coagidos, né? Isso é um erro de tradução, né? Um erro de tradução do próprio tradutor, né? Foram coagidas a orações islâmicas. A diocese afirmou que a escola agiu prontamente sobre a denúncia e que faria a reflexão adequada. Não é muito bem o que parece, né, quando a gente lê a reportagem, mas nós vamos ver aqui. Então, a reportagem é de uma pessoa chamada Ciaran McGrath, que é o repórter sênior de notícias, e a notícia foi publicada na quarta-feira, dia 25 de março de 2026. 25 de março foi quarta-feira da semana passada, né? Então é bem recente. A legenda da foto: as crianças da escola eram obrigadas a fazer orações islâmicas, segundo Richard Tice. E diz então a matéria: alunos de 7 anos em uma escola primária da Igreja da Inglaterra teriam sido coagidos a realizar orações islâmicas, o que gerou fúria entre os pais. Richard Tice, vice-líder do Reform UK, que é um partido lá, né, britânico, e deputado por Boston, que é uma cidade lá inglesa, né, e Skegness, escreveu para a arcebispa de Canterbury, Dame Sarah Mullally, após um pai cristão reclamar que a sua filha de 7 anos e colegas de classe, nenhum deles muçulmano, foram instruídos a ajoelhar, inclinar a cabeça e realizar todos os movimentos físicos da oração muçulmana durante uma aula de educação religiosa na última quarta-feira. O que chama atenção: as crianças são alunas de uma escola primária que é de uma igreja, e é uma igreja cristã. A Igreja da Inglaterra é anglicana. E a Igreja Anglicana, ela é uma derivação da Igreja Católica Romana, né? O que aconteceu? A Igreja Católica, que dominava a Europa toda, lá na época de Henrique VIII, que teve 6 esposas, ele quis se divorciar da primeira, a Igreja não permitiu que ele se divorciasse. Ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, que é a Igreja Católica, só que quem é o chefe é o rei, né? Mas os rituais, uma série de coisas são muito semelhantes ainda até hoje ao da Igreja Católica. Então o que chama a atenção é que esta igreja, que é uma igreja cristã, esteja ensinando crianças ainda desta idade, né? Crianças no modo geral, né? Preces, ou tentando ensinar as crianças a orarem para lá. Olha só o ponto que chega, né? Os pais colocam a criança numa escola cristã porque quer que esta criança... Ninguém coloca numa escola cristã se ele não quiser que a criança seja educada dentro da cosmovisão cristã, né? Colocar numa escola cristã para aprender sobre o Islã, ou vice-versa, não faz sentido, né? Então, ele mandou esse deputado, né, por Boston, escreveu para essa arcebispa para reclamar, após um pai cristão reclamar que a sua filha de 7 anos e colegas, que nenhum deles era muçulmano, foram instruídos a ajoelhar, inclinar a cabeça e realizar todos os movimentos físicos da oração muçulmana durante uma aula de educação religiosa na última quarta-feira. O pai disse que a turma viu um vídeo de fiéis ajoelhados em tapetes de oração voltados para Meca e recitando orações a Alá, antes de a professora supostamente dizer, aspas para a professora, ok, vamos todos tentar agora, todos nós precisamos realizar a oração, fecha aspas,
do que a professora teria dito. Ele afirmou que os alunos eram incentivados a tirar os sapatos sem permissão prévia dos pais e sem opção de exclusão. Ou seja, a criança pegar e falar assim, não, eu não quero participar disso, né? Eu não quero participar. Eles não tinham essa opção, é o que está sendo dito. Sua filha, a filha do pai, né, que foi reclamar, depois lhe disse na hora de dormir, aspas para a menina, ontem fizemos orações a Alá, fecha aspas. Daí tem uma propaganda aqui, tal, de outros textos, uma foto do deputado, né, que é o vice-líder do Reform UK, o Richard Tice, que é a pessoa que escreveu lá para a arcebispa de Canterbury, lá, reclamando, e continua. O pai denunciou o incidente à polícia de Lincolnshire, informou o The Telegraph, que é um jornal, né? Um porta-voz do Conselho Diocesano de Educação contestou veementemente as alegações, né? É estranho, ele sempre aparece um que vai, não, é mentira, tal. A menina falou, contou o que aconteceu. Continuando, representando a escola, o porta-voz disse, aspas, um pai levantou uma preocupação sobre uma aula de educação religiosa em uma escola primária da Igreja da Inglaterra. A escola agiu prontamente para revisar o que aconteceu, responder aos pais e realizar o acompanhamento adequado, fecha aspas. A diocese esclareceu que, embora a lição tenha começado seguindo um plano relevante, a demonstração física era uma anomalia. Eles sustentam que nenhuma criança foi forçada a participar e que a aula permaneceu dentro dos limites legais da educação. Pode ser uma justificativa, alguns podem falar assim, não, mas é nobre mostrar outras religiões. Espera aí, não para criança de 7 anos. Eu acho que sim, não tem nenhum problema as pessoas estudarem sobre outras religiões, ler sobre isso. Eu mesmo leio de vez em quando sobre islamismo, sobre judaísmo, para a gente entender, para a gente até poder fazer as comparações, contestar coisas. Agora não para criança de 7 anos, essa criança está se formando, ela não tem nem a base ainda da religião dela, né? Ela talvez ainda não tenha nem a consciência correta, completa ainda dos princípios, da visão cristã das coisas, já estão enfiando na cabeça delas outras coisas, fazer uma confusão na cabeça da criança, né? Então, quer dizer, na minha modesta opinião, eu digo, tá errado, não é para ter isso agora. Deixa isso para a pessoa quando ela estiver lá na faculdade, quando estiver cursando 2º grau, estiver lá acima com mais de 18, daí é problema dele. O cara quer mudar a cabeça dele, foi educado como cristão, mas quer ir para outra religião, paciência, né? É problema dele com Deus, mas não nessa idade. E continua, o porta-voz acrescentou, os alunos foram convidados a demonstrar alguns dos movimentos associados à oração muçulmana. E a minha pergunta, para quê? Com qual objetivo? Me explique. Embora isso estivesse fora da abordagem pretendida da aula, não era um ato de adoração. Nenhuma oração ou palavra religiosa era dita e nenhuma criança era obrigada a participar. Mas vocês vão devagarzinho, vão colocando, vão falando, não é obrigado. Olha, mas amanhã já tem mais um outro. Vamos fazer de novo, daqui a pouco pronto, você já contaminou a criança. Ainda mais nessa idade, né? Não foram usados colchonetes e os alunos não foram convidados a olhar para nenhuma direção específica. E daí? Ter o colchonete ou não ter o colchonete não vai fazer nenhuma diferença. Vocês estão ensinando eles a fazer os movimentos, a ajoelhar, a baixar a cabeça no chão, falando que é uma outra religião. Está indo contra a própria escola que vocês trabalham. Trabalham numa escola cristã. E estão ensinando outra doutrina. Daí tem aqui a tal do arcebispo de Canterbury, a Sarah Mullally.
Diz lá, a escola agora fará uma reflexão adequada. Não sei o que ele quer dizer com uma reflexão adequada. Para garantir que as futuras aulas estejam alinhadas com sua abordagem não confessional. Não confessional, tá, não confessional significa que você não é nem presbiteriano, nem batista, nem nada, porque é contraditório isto. Volto a dizer, não se fosse uma universidade, daí eu não tem problema, a pessoa tem que ver todos os lados, mas não nessa idade, com 7 anos de idade. Tanto é que o pai foi reclamar, né? A diocese enfatizou que o currículo não envolve atos de culto, mas utiliza a exploração acadêmica para ensinar como as pessoas religiosas oram, incluindo traduções cristã, judaica e Sikh. Não sei o que é essa daí, realmente não conheço. O objetivo é fornecer uma visão equilibrada das crenças mundiais. A educação religiosa é obrigatória nas escolas públicas inglesas, mas os pais têm o direito de retirar seus filhos. E este é o ponto. Se o pai não tem nada contra, se o pai não tem problema, se ele já esclareceu o filho dele em casa, já contou, já falou, olha, tem outras, tal, nós acreditamos nesse, por isso, esse é o Deus que nós cremos, tal. Existem essas outras. Não faz sentido querer que a criança faça isso também, se a religião dele é cristã. Agora, aprender, saber, eu não acho que seja a melhor idade para isso, aos 7 anos. Mas, né, o pai tem o direito de pegar e falar, não é para o meu filho participar disso, né? O que, pelo jeito, não deram esse direito às crianças. Continua, as escolas financiadas pelo Estado também devem oferecer culto coletivo diário de, aspas, caráter amplamente cristão, fecha aspas, com direitos de exclusão. Sim, a escola, que é financiada pelo Estado, a Inglaterra é um país cristão, ela tem que oferecer. Quem não quiser participar, não participe. Mas a nossa cultura ocidental, ela é predominantemente cristã. E nós estamos deixando que essas outras religiões, essas outras crenças invadam. E não tem problema de ter pessoas com outras crenças, o problema é que eles querem extinguir com o cristianismo para colocar uma outra no lugar. E o Estado está dando guarida para isso. E está dando voz para que isso aconteça. Não é problema se eles querem ter uma outra, se alguns querem ter uma outra religião, uma outra crença, não tem problema, mas não tem que ficar obrigando, não querer obrigar todo mundo a mudar junto, né? Essa é a grande questão. E continua, o senhor Tais, que é o deputado, disse que as alegações causaram preocupação significativa entre os pais e que buscava clareza da Igreja da Inglaterra sobre como as escolas ensinavam outras religiões, respeitando os direitos parentais e evitando a compulsão. Eu não sei o que ele quer dizer com evitando a compulsão. Não entendi essa palavra, evitando a compulsão. Mas enfim. Em sua carta, o Sr. Tice escreveu: essa questão compreensivelmente causou grande preocupação entre os pais e a clareza sobre a posição da igreja seria muito apreciada. A escola, a igreja, a posição da igreja e da própria escola, né? Você tem que explicar isso daí. A troco do que vocês estão fazendo isso? Qual é o objetivo? A polêmica parece refletir um crescente desconforto em relação à educação religiosa nas escolas da Igreja da Inglaterra. No mês passado, outra escola primária da Igreja Anglicana no condado de Durham convidou um palestrante muçulmano para ensinar crianças de 7 ou 8 anos a orar a Alá. A troco do quê? É isso que eu pergunto. Qual é o objetivo que eles têm por trás? Não me diga que é só para conhecimento, para ampliar o conhecimento. Não é. Não é porque não cola. Essa historinha aí é conversa mole para boi dormir. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Na Europa, a Europa está infestada e
as populações que foram para lá, que são dessa origem islâmica, eles estão fazendo de tudo para desaparecer com o cristianismo. Veja o que canais como o do Caio Alemão, que ele fala a respeito disso na Alemanha. Nós estamos vendo o que está acontecendo na França, nós já falamos aqui em outros vídeos. Na Inglaterra, nós já falamos. Isso está espalhado nos Estados Unidos também, está a mesma coisa. No Canadá, tem um outro canal que eu acompanho aqui de uma americana. Eu vou deixar até na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do canal dela. Ela é americana, mas ela faz os vídeos dela, ela faz em espanhol, em português e em inglês. E o português ela faz com tradução de inteligência artificial, dá para entender perfeitamente, né? E ela conta coisas que estão acontecendo no Canadá que é de arrepiar o cabelo, né? Então, continua. A diocese insistiu que a escola permanece totalmente em conformidade com as orientações do Departamento de Educação, incluindo a promoção dos valores britânicos e a Lei de Padrões e Estruturas Escolar de 1998. E conclui dizendo, ela mantém o currículo desenvolvido com especialistas para garantir alinhamento legal e melhores práticas em suas instituições educacionais. Express.co.uk entrou em contato com a polícia de Lincolnshire e a Igreja da Inglaterra para obter comentários adicionais. Express é o jornal, né, que a gente está lendo essa matéria. E aqui embaixo, né, que vocês estão vendo escrito em vermelho, é o link da reportagem. Quem quiser ver o original em inglês, é só acessar esse link aqui que você consegue encontrar essa reportagem no original em inglês. Então, esta era a reportagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Este problema não é exclusividade da Europa. Há um canal no YouTube chamado Meiracá em Português. É o nome do canal, Meiracá em Português. E como vocês vão poder ver na tela, eu vou colocar o canal na tela, ele apresenta, ela na realidade é uma apresentadora, apresenta vídeos sobre este assunto e outros temas atuais de coisas que acontecem em diversas partes do mundo. A apresentadora é uma americana e conta o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e em outras nações. Eu não sou contrário à presença de pessoas desta religião que professam o islamismo nos países ocidentais, assim como acredito que tenham o direito de professar a sua fé onde estiverem, mas respeitando as nossas leis e não querendo nos impor as suas leis. Nossa tradição e história é cristã e muitos talvez se deixem seduzir pelo diferente, pelo fato de desconhecerem as escrituras e não perceberem que o que são, o que cada um de nós é fruto exatamente destas doutrinas cristãs que alicerçam a nossa sociedade. Se hoje a nossa sociedade está cambaleante, não é por causa dessas doutrinas, não foram essas doutrinas que nos levaram a essa insegurança, mas sim porque nos afastamos delas. Nossa sociedade está doente, está na UTI, precisando de soro na veia, monitoramento cardíaco, ser impedido de sair, de andar, com uma dieta alimentar grave e restritiva para o seu próprio bem, para sua recuperação e sobrevivência. Mas essa sociedade rejeita esse tratamento por julgá-lo opressivo, ditatorial e não inclusivo. É como um peixe se rebelando por viver apenas dentro d'água, como se ela fosse uma limitação. Não, a água me limita.
quando na realidade é a condição da sua sobrevivência. Ainda a resistência do remanescente fiel descrito na Bíblia. Aqueles que não se afastaram de Deus e continuam falando, denunciando tudo o que estamos vivendo de errado, como vemos tantos fazerem, pastores, autoridades, artistas, pessoas comuns, alguns entregando a sua própria vida, como Charlie Kirk. Como cristãos, somos chamados a não esmorecer, confiar em Deus e seu Filho Cristo, que nos deu a ordem de levar a sua palavra a todos. E nesta semana não comemoramos, mas relembramos o sacrifício de Cristo exatamente para nos salvar de nossos pecados. Que Deus tenha piedade de nós, nos dê sabedoria e fé para continuarmos o seu trabalho e que Ele abençoe a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.